Vamos, então, ler a palavra do Senhor, que, como a Clair colocou, né, ela está bem delimitada, e não tem como você sair dela, né? O Tamar ontem pregou sobre a mulher na criação, ele trouxe um pouco para nós a mensagem dessa igualdade, né, que é esse compartilhar, que infelizmente acabou sendo perdido lá no Éden, porque a mulher, ela infelizmente fez algo que não deveria, né? Como ouvimos de um pastor, pecado é comer primeiro e dividir depois. E ela comeu e depois dividiu, mas só que não foi uma boa, infelizmente. E aí, conosco, nós vamos, então, trabalhar sobre a questão da queda. Mas, nessa queda, né, a mulher na queda, nós vamos trazer um pouquinho sobre o feminismo. O que ele fez na mulher. E aí, então, à noite, a Clair vai fechar, trazendo agora a feminilidade bíblica. Nós, totalmente restauradas em Cristo. Vamos, então, ler Gênesis, capítulo 3. Os versículos 5 e 6. Que a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nós vamos, mais uma vez, fazer uma oração. Adoramos a Ti, Jesus Cristo, porque a Tua palavra lida, ela já é uma revelação para as nossas vidas. E nós adoramos ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus amado, como já foi falado a Ti, Pai querido, que essa palavra possa germinar em cada um dos nossos corações. E que nós possamos aprender com a Tua palavra, Pai amado. E que nós possamos ter essa esperança viva em Cristo, Pai querido. Que ainda que caiamos, mas nós podemos nos levantar em Ti, Pai querido. Por isso, no nome de Cristo Jesus, o Senhor possa falar a cada um nesta manhã. Assim oramos. Amém. Isso, pode assentar-se. Nós vemos aqui, bem no comecinho desse texto de Gênesis, capítulo 3, o versículo 5, nós vamos ver que, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Então, isso aqui é a tentação. Ainda não é o pecado. Porque lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai falar que realmente nós sofremos tentação. Nós sofremos. Mas, junto com ela, vem o escape. E o escape pode ser qualquer detalhe. Muitas vezes, só um pensamento. A gente, muitas vezes, pensa que o pensamento veio de nós. Mas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele vem de Deus, justamente para escaparmos daquela tentação. E aqui, quando Eva, ainda não com esse nome, porque aqui, nessa situação, ela se chamava Isha. E Isha quer dizer parte, derivação do homem. Então, aqui, ela era a parte do homem. E ela, então, estava aqui, num momento muito provável, a sós, andando pelo jardim. E aí, então, o diabo, né, Satanás, ele entra em um animal
E esse animal, segundo a palavra de Deus, diz que era o mais sagaz de todos. Então, era um animal astuto. E o diabo, então, usa dessa astúcia e aí chega para dialogar. E, infelizmente, ela não se atém à situação. Ela simplesmente se deixa levar pela conversa. E, devido à astúcia de Satanás, infelizmente, ela acaba falando o que não deveria. E quando ele percebe que ela está confusa em relação àquilo que de fato ela queria obedecer, à voz do seu marido, que foi dado primeiro por Deus a ele, para ser obediente, de toda a árvore do jardim, pode ser comido, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única restrição. É muito provável que a árvore da vida estivesse ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, por algum motivo, não o quiseram. Mas o diabo, Satanás, ele vai até aquele animal e aí percebe a presença da mulher e, infelizmente, ela vai dialogar. Isso é o que pode acontecer com muitas de nós. Quando nós resolvemos entrar em uma situação em que nós não estamos preparadas, podemos cair no laço do diabo. E isso é muito perigoso. Por isso que todas nós, mulheres, precisamos ter firmeza naquilo que nós queremos, no nosso propósito. Se é servir a Deus, então sirva com fidelidade. Não faça de qualquer maneira, apenas porque ouviu do marido, que é aquele que está sobre a mulher, mesmo lá, porque quem foi criado primeiro foi o homem, foi o Adão, que homem vem de humus, humus é terra, Adão, vermelho, então o barro vermelho, e aí então nós vamos ver que ele foi criado para ser o quê? O cabeça, e a mulher para ser o quê? Auxiliadora, aquela que está ao lado para ajudá-lo em todas as situações. Mas, infelizmente, quando nós não estamos cientes de quem realmente nós somos, daquilo que nós de fato queremos fazer em relação à palavra de Deus, como uma esposa, se a gente der ouvido a vozes externas, vamos cair. E nós temos que tomar muito cuidado como mulheres, porque muitas vezes nós não usamos o que a Bíblia vai falar da malícia, mas não é aquela malícia do mal, de ficar atento com algumas ações, algumas reações, algumas pessoas que estão à nossa volta. E a gente, então, precisa tomar muito cuidado. E Eva, infelizmente, ela não tomou esse cuidado, porque ela entrou num diálogo em que ela não tinha certeza do propósito dela. E, infelizmente, ela deu ouvido a um ser que era inferior, porque, na verdade, essa tentação, ela veio desse ser inferior, e a tentação que ela sofreu, ela foi externa e interna. Por quê? Porque veio de fora, entrou no coração, e aí quando saiu, ela já saiu simplesmente querendo fazer a vontade sua, não a de Deus. Porque passou
pela mente dela, passou pelo coração, mas infelizmente, quando nós não temos esse propósito, ou nós não temos a certeza daquilo que realmente queremos, acabamos sendo engodados pelas astúcias do maligno. E Eva, então, aconteceu isso com ela. Ela, infelizmente, foi tentada e ela não teve tanta resistência. Ela poderia, sim, ter resistido àquela situação, se ela tivesse o firme propósito de obedecer à palavra. Porque foi dada uma palavra para ela. Porque essa palavra foi dada ao seu esposo. E o esposo mencionou ela. Tanto é que ela sabia. Mas ela estava confusa na sua obediência. E aí, então, nós vamos ver aqui. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E ela, então, estava pensando, refletindo, porque é dessa maneira que colocam nos nossos corações. Você não gostaria de ser conhecedora de todas as coisas? Ela, de repente, nem sabia o que era isso. Ela sabia daquele espaço que ela estava vivendo. Mas quando surgiu uma ideia dela querer ser conhecedora tanto quanto Deus, ela pensou e disse, pode ter dito, é claro, porque ela disse depois, né, ela comeu do fruto, que isso era uma coisa boa. Porque ter o conhecimento não é uma coisa ruim, mas ter o conhecimento dessa forma, desobedecendo, é algo horrível, muito ruim. E ela, então, depois que passou pelo coração dela, ela deu ainda não tinha dado a luz. Ela sentiu o desejo, como nós, mulheres, né? Como já foi falado aqui pela irmã, quando ela leu aquele texto, o texto de Gênesis 3,16, que em meio a dores, né, nós teremos os nossos filhos. E nós sabemos o que é isso. Principalmente eu que tive 3 partos normais, sei muito bem o que é isso. Mas ela fez a primeira coisa de um parto. Ela cobiçou. E a cobiça, Tiago, ele vai falar justamente isso. Que ela, primeiro, você vai gerando dentro de si. Aí, daqui a pouco, essa cobiça, esse desejo, essa vontade, não importa do quê. Lá, nesse caso, era de adquirir conhecimento. Mas quantos de nós não sentimos vontade para outras coisas e deixamos a de Deus para trás? E ela, então, foi gerando, ela foi concebendo essa ideia, e a ideia foi crescendo dentro dela. Para você ver que não precisa levar muito tempo. E ela, então, se deixou levar por essa ideia, e à medida que foi crescendo dentro dela, então chegou a hora de nascer. Só que, para desespero de todos nós, que alimentamos o nosso espírito com as coisas da carne, e olha que ela nem conhecia. Quando nasce pecado. E foi isso que aconteceu com ela. Porque nasceu um pecado. Ela ainda não tinha esse conhecimento. Ela ainda não sabia de fato o que era isso. Porque a ordem foi dada ao marido. Mas ela, então, sentiu esse desejo dentro do coração dela de ter esse conhecimento, ser igual a Deus. Nossa, Deus chega aqui, Ele constrói, Ele faz tudo isso aqui e dá
a permissão para que o meu esposo dê nome a todas as plantas, aos animais, aos rios, a tudo. Deus é magnífico, é glorioso, e eu ser igual a Ele. Quantos de nós não pensamos muitas vezes dessa maneira? Aquela irmã, nossa, olha, ela tem um marido maravilhoso, o marido faz isso, faz aquilo por ela. Ela tem tanto conhecimento, ela sabe isso, sabe aquilo. Eu poderia ser igual a ela, ou até mais. Ou então pensar de outra maneira. Muitas vezes dentro da própria casa de Deus. Eu poderia pegar aquela responsabilidade que aquela irmã está tendo, eu poderia ser melhor do que ela, porque eu sei fazer, eu sei acontecer. E muitas vezes a gente pode até pensar que estamos fazendo algo que é bom, mas não é. Porque a maneira como está sendo colocado diante de mim mesma é que está errado. E aqui então a gente vai ver isso que aconteceu. A tentação foi lançada. E ela então pegou essa tentação, colocou dentro dela, e aí quando nasceu o pecado. E como ela não tinha percebido ainda, ela apenas sentiu esse desejo, aí então nós gostaríamos que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus e ler conosco, lá em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Aliás, quem conseguir encontrar primeiro, leia para nós, fazendo favor. Porque tudo que há no mundo... Ops. A voz de mulher no culto das mulheres. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então foi isso que aconteceu aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo João, aqui na sua carta, ele vai fazer uma referência a esse pecado que até o dia de hoje rodeia as vidas de todos os cristãos, independente. E não só dos cristãos. Bom, aí fora a gente não pode falar. Quem não conhece a Cristo, isso é um hábito comum. Para eles não tem pecado, porque quando eu estava lá, o dia que eu fui me batizar, eu já batizei na igreja católica, eu tinha 17 anos. E aí eu nem sabia, eu só sabia o seguinte, minha avó falava assim, você é pagã, e pagão não pode entrar no céu. Então, se você não for batizada, você vai para o inferno. Eu tinha pavor daquilo, 17 anos, nunca deu certo de eu me batizar em lugar nenhum. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. 17 anos, corri para uma igreja católica, que era o que eu conhecia. Falei com o padre chegou e falou assim, você tem que confessar os seus pecados. Eu fiquei pensando, mas não tenho pecado, vou confessar o quê? Aí eu fiquei tentando, ele falou, vem tal dia, confessa, depois você vai tomar a hóstia. Eu falei, meu Senhor, e agora o que eu vou fazer? Porque não tem pecado, eu não sei o que é isso. Na minha cabeça, tudo que eu fazia era certo. Tudo para mim era, sabe, uma conduta certíssima, mas pensa a pessoa errada. Eu, em tudo.
só era um pouquinho obediente à minha avó, porque eu fui criada com ela. Mas, fora isso, o resto era tudo torto, mas só que na minha cabeça, tudo estava muito certo. E aí, então, é dessa forma as pessoas aí fora. Para ela, o que elas fazem, eu tiro por mim, é certo. Mas para nós, não. Infelizmente, para nós, os olhos, ele traz muita informação, porque nós sabemos que mais de 70%, o que fica gravado no nosso inconsciente e consciente, é o que nós vemos. Tanto é que nós sonhamos à noite com o que nós vimos durante o dia. E já sabendo que tudo aquilo que nós vemos, os nossos olhos, ele só vai guardar no consciente aquilo que me chama atenção. O que não me chama atenção fica no inconsciente. Tanto é que tem reflexo à noite, quando sonhamos com pessoas que nós nunca vimos, mas, na verdade, vimos. Elas passaram por nós. Nós vimos em algum momento, em algum aparelho, seja de TV ou não. Nós vimos, sim. Só que para nós não fez sentido aquelas pessoas. Elas simplesmente passaram e os nossos olhos guardou essa informação. Então, foi isso que aconteceu aqui. Eva, ela sentiu esse desejo, ela sentiu essa necessidade, e aí a gente vai ver que tudo no mundo está ligado a esse sistema. E tudo é meramente o quê? Terreno. E Eva, então, ali naquele momento, a gente vai ver que esses textos, que está lá, o texto de 1 João 2,16, a concupiscência da carne, ali está enumerado todas as formas prejudiciais à nossa espiritualidade. É uma enumeração ali. Nós vamos ver que os desejos da carne, porque a concupiscência é isso, é um desejo latente por algo. E quando diz carne, nós vamos recorrer ao quê? Gálatas 5. E lá está relacionado tudo que é referente à carne. E aí depois nós vamos ver que ele diz que é a concupiscência dos olhos, ou seja, tudo aquilo que nós vemos e desejamos. E aí, então, nós vamos ver que, na verdade, tudo isso que a Eva desejou, a Eva, ela quis ali naquele momento, infelizmente, foi a ruína para a queda. Infelizmente, foi a ruína para essa queda. E então, quando o seu marido come daquele fruto, eles vão perceber o quê? Que a inocência que havia no casal acabou. Porque agora eles têm uma consciência de uma falta, algo que eles fizeram. E aí, então, nesse momento, eles percebem que estão nus. E aí, há uma transformação terrível na vida desse casal. Satanás, quando ele entra no meio do casal, infelizmente, ele acaba fazendo a situação ficar difícil. Se deixarmos Satanás entrar no meio do casamento, ele vai destruir o lar. Por isso que nós, mulheres, como sendo essa parte mais sensível, precisamos estar sempre vigilante, sempre orando, buscando de Deus, para guardar os nossos esposos, para guardar os nossos filhos, para guardar as nossas vidas, guardar o nosso lar, e pedir graça para Deus, para nos fortalecermos nele, porque senão, infelizmente, Satanás entra no lar. E quando ele entra não
fazendo um estardalhaço. Não. Ele veio de forma sutil, é o que diz a palavra. Ele veio conversando de uma forma que Eva não se espantou. Eu fui pesquisar quais são os tipos de animais que falam. E eu acredito que a serpente era um dos que não podia falar. Porque, segundo as ciências e a biologia, só pode falar quem tem cordas vocais e uma caixa de ressonância dentro. E são alguns animais que têm, tipo algumas aves, que nós já conhecemos e a gente sabe. Apenas elas falam só aquilo que elas ouvem. E aí, então, elas reproduzem. Só que a serpente, ela dialogava. Ela não repetia. Ela dialogava. Ela lançava a conversa, a dúvida, e Eva se alimentava daquela dúvida e gerava mais dúvida dentro dela. Totalmente diferente de um papagaio ou até de uma arara, que tem essa caixa de ressonância. Era o diálogo. E quantas vezes na nossa mente a gente não dialoga conosco mesmo, achando muitas vezes que estamos dialogando. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele não tem poder sobre a nossa mente para saber o que estamos pensando. Mas ele lança setas quando muitas vezes estamos distraídas demais. E aí é nessa hora que muitas vezes acabamos caindo. E aqui nessa situação, então, infelizmente, o testemunho ocular que Eva recebeu foi muito forte. Eu tento assim, né, porque a gente não sabe direito como que aconteceu o fato, mas nós tentamos ver assim, tipo assim, a Bruxa e a Branca de Neve. Vocês já perceberam? É algum desses filmes, porque são tão comuns, né? E como que ela faz? Ela traz aquela fruta, porque ali a Bíblia não fala qual é o fruto, mas ela traz aquela fruta. Muitas vezes, eu acredito que a serpente, ela devia estar próximo a um dos frutos. E ela falava com tanta, como lá em Provérbio vai dizer, com tanta blandícia, aquela voz aveludada, que trazia a vontade e o desejo, porque nós sabemos como que isso acontece nas nossas vidas. Nós, mulheres, mais ainda, quando queremos algo, como que nós fazemos? E aí, então, aquela serpente trazia, e de repente, como a cobra faz o quê? Fazia assim na fruta, passava linguinha e tal. E, ó, a mulher foi só fazendo o quê? Sentindo desejo. É mesmo, né? Esse negócio parece estar bom mesmo. Porque ela disse que ela é agradável. E então, o que ela faz? Ela tira do fruto, não importa qual seja o fruto, mas ela come. E aí ela dá ao esposo. Então, é nessa hora que, infelizmente, acontece a queda. Quando ela percebe que não tem mais jeito. E aí, então, infelizmente, a situação está bastante difícil para os dois. Porque, como foi falado ontem, nós fomos criados, e é a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos parte da semelhança de Deus. Nós ficamos com a semelhança natural de Deus. Todos nós temos, todo ser humano tem. Porque todos nós podemos pensar, podemos sentir, podemos conhecer-nos, podemos nos dirigir a nós próprios. Isso é a semelhança natural. Porque Deus é uma pessoa e nós também somos pessoa. Mas, infelizmente, a semelhança moral, essa daí caiu. Porque Deus, ele é completamente reto.
tudo que ele faz é muito sensato, muito reto, com fidelidade. E, infelizmente, o nosso caráter, ele está manchado. E o único jeito de tudo isso ser revertido é só através da cruz de Cristo. Mas depois a gente volta nesse assunto novamente. Vamos agora falar um pouquinho, porque também nos foi dado para falar sobre o feminismo. E nós, claro, porque não é um tema tão recorrente a todos nós cristãos falar sobre ele. E aí, com certeza, temos que fazer pesquisa para a gente saber aonde tudo isso encaixa. E nós fomos atrás. Isso aqui só está com a minha letra, tá? Parece ser grande, mas não é. Que eu escrevi bem grande para enxergar, que o óculos parece que já não está bom. Mas nós vamos só contar um pouquinho da história do que aconteceu. Com a queda, a mulher recebeu a punição, o que já foi lido aqui. Que nessa punição que ela recebeu, em meio a muitas dores, ela teria filhos. E agora, algo que de fato aconteceu, foi algo que Deus colocou. O teu desejo será para o teu marido, e ele governará você. E quando fala sobre, que a irmã colocou, governar, é no sentido de proteção, no sentido realmente de cuidado. Porque se o marido, que é o que acontece, infelizmente, tem acontecido em alguns lares e aconteceu com Adão. Se o marido, ele, ao casar, ele não tem uma definição do propósito, do objetivo dele, infelizmente, alguém nesse lar vai ter que tomar a iniciativa. E quando a mulher toma essa iniciativa, aquele casamento precisa, com certeza, de ajuda. Porque nós, mulheres, nós somos fortes, pode ter certeza. Mas nós não temos a força suficiente para suportar muitas coisas que os nossos esposos suportam. Porque, em algumas situações, nós nos abatemos muito. Nós trabalhamos alguns anos atrás, foi bem quando nós começamos ali, que o Itamar começou com algumas poucas pessoas lá no bairro Orleans, ainda ele estava começando o bairro. Mas, dentre uma dessas, nós conhecemos um casal em que depois, o Itamar trabalhando, nós também, com esse casal, a esposa, o marido, assim, ele só falava assim, está tudo aqui o salário do mês. Você faz o que é necessário, apenas deixe para a cerveja e para o cigarro. É o que ele falava para a esposa. O resto você resolve. Então, ela pagava as contas, ela fazia tudo e sempre deixava o dinheiro dele só para esses fins que ele precisava. Ele só queria isso. E aí, então, quando nós o conhecemos, esse casal, eles já estavam numa situação terrível. A mulher estava tomando remédio de tarja preta, ela não suportava mais aquele peso, aquela carga, e olha que ele recebia, não vou falar o valor do salário, mas era mais de 20 mil reais. E aí, então, esse homem, só que ela não aguentava mais o peso, ela não suportava. E aí, nós começamos a ler a palavra de Deus com ela, começamos a orar, jejuar, e fomos lá. E ficávamos fazendo isso todos os dias. Até que Itamar percebeu qual era a situação. Ele não tomava um posicionamento como marido. Ele deixava tudo para a esposa. Ele disse assim, mas ela, desde o início, ela tomou o partido à frente, ela queria pagar, ela queria fazer, ela queria acontecer. Falou, eu só deixei, toma aí, o salário é esse.
agora você age. Só que não é o suficiente. E aí, então, quando nós começamos a trabalhar a palavra de Deus com esse casal, gente, eles são o outro casal. Hoje em dia, eles não moram mais aqui em Rondônia. O marido se aposentou, mas eu tenho contato direto com ela. É outra pessoa, aquela pessoa que tomava tarja preta e vivia só dormindo e fazendo, ela nem sabia, ela quase bateu o carro porque estava completamente drogada pelos remédios. Ela começou a ler a palavra, começou a ir aos cultos, e aí Tamar trabalhando com o marido dela, então ele começou a ser o cabeça do lar. Ele agora estava fazendo aquilo que era antes o que a esposa fazia, porque ele percebeu que não era apenas entregar o salário, precisava de algo a mais. E aí, então, esse casal, outra família, totalmente diferente. E é muitas vezes dessa maneira. Nós temos, você vê, mais de 20 mil, porque ele era um funcionário federal. Mas ele percebeu que não era só o salário. Não bastava receber bem. Tinha que, na verdade, tomar a frente. Ela não sabia, de fato, onde eles iam chegar. E aí, então, muitas vezes é dessa maneira, irmãs. Não queira ser o líder, o governante sobre a sua casa. Deixa seu esposo. Ele precisa crescer, se ele ainda é menino. Deixa ele tomar o posicionamento. Lá em casa, algumas vezes, Tamar nem fala para mim as nossas contas para pagar, porque ele sabe que eu vou ficar nervosa, vou ficar preocupada. E aí, bom, também tem a vantagem de eu orar um pouco mais, né? Jejuar um pouco mais e correr um pouco mais, assim, para os pés de Deus, né? A gente já faz, mas aí a gente dobra, né? O reforço. Então, mas ele, algumas coisas ele nem fala. Mas eu sei o objetivo dele, eu sei aonde ele quer chegar. Então, eu me sinto assim super protegida. Eu não tenho nenhum tipo assim, sabe, de neura. Ai, será que lá na frente a gente vai conseguir? Eu não tenho mesmo essa preocupação. Graças a Deus, Itamar sempre ele tirou da minha vida. Eu tenho certeza do que ele quer e o que ele quer para nós, como família dele. Então, na verdade, com a queda, ela veio esse desespero, porque agora eles tinham um lar e agora eles deixaram de ter. Eles foram expulsos do lar deles. E aí, nessa expulsão, várias situações aconteceram. Porque, de repente, pelo fato de Adão ter dito a Deus, foi essa mulher que tu me deu. Ela me deu e eu comi. Então, é muito provável. Não vou dizer porque a Bíblia, né, uma das regras da hermenêutica, a gente não pode falar aquilo que não tem, não é verdade, não está claro dentro da palavra de Deus. Mas é muito provável que, devido a isso, as mulheres começaram a sofrer alguns tipos de situação bastante delicada, porque Deus havia dito para não ter 2 mulheres e o outro vai lá e casa com 2. As mulheres começaram a ser, de uma certa forma, subjugadas, enquanto Deus não queria isso. Ele não disse isso, mas infelizmente alguns homens entenderam dessa maneira. E aí nós vamos ver que até o dia de hoje, em alguns países, a mulher, ela não pode, de fato, ter voz em relação a algumas situações que ela precisa. Por exemplo, vocês sabiam que lá na China, as meninas entre 9 e 10 anos, os pais já casam para ser menos um na casa. E elas não têm o direito de escolher o marido. Elas simplesmente, os pais a casam com crianças também próximo da idade delas e vai viver a sua vida. É dessa maneira. Em alguns países,
algumas mulheres, elas são subjugadas. Em outros, nós, por aqui, pelo Brasil, nós achamos que elas são subjugadas, mas, na verdade, não. Elas são doutrinadas, pode assim dizer, desde que nasceram, elas nasceram naquele país, a cultura é daquela forma, então, para elas, aquilo é agradável. Ruim, para elas, é aqui, na América, onde acha que tudo é muito liberal, tudo é muito solto. É a forma como algumas delas veem. E eu estive lendo, né, alguns livros, e depois que elas receberam a Cristo no coração, que elas aceitaram, principalmente 2 livros que eu li, elas contando o testemunho de vida delas, como que elas eram, que de repente alguns daqui de vocês tenham lido, aquele Atrevi-me a chamar de pai, e O Véu Rasgado. Esses 2 livros são de paquistanense, que aceitam a Cristo. Até então, para elas, a forma como elas viviam estava maravilhoso, mas depois que elas conhecem a Cristo, muda completamente. Não é questão de veste, não é questão, é o interior, porque tudo vai daquilo que está no nosso interior. E aí, então, nós vamos ver que, devido a essa queda, mudou o comportamento de algumas mulheres. E devido a alguns homens que, infelizmente, eles não entenderam o propósito e o plano de Deus, eles vieram trazendo de uma forma que subjuga algumas mulheres. E então, devido a isso, foi criado no século XV um movimento chamado de feminista. Ele não tinha ainda esse nome, mas as mulheres, elas eram aquelas, como a gente até estuda em história, aquelas mulheres que viviam em casas, eram donas de casa, cuidavam dos filhos, fazia tudo para dentro da casa. Mas algumas delas, elas eram tão opressas que elas, algumas mais liberais, se sentiram no desejo de buscar algo diferente daquilo que elas viviam. Então, elas começaram a sair, a buscar alguns direitos para ela. Talvez não ainda de querer ser como os homens, mas elas queriam um pouco mais de liberdade. E aí, então, no século XVIII, quando algumas mulheres, lá principalmente durante o século XVIII e o XIX, saindo do XVIII, entrando para o XIX, no período chamado iluminista, e nesse período daí, onde a razão era o que marcava, as ciências, ela tomava conta de todo mundo, e onde também o homem era o centro de todas as coisas, Deus havia sido esquecido praticamente. Então surgiu lá na França, em 1789, uma revolucionária. Ela foi a que tomou mais à frente, chamava Olímpia de Gouges. Então, ela fez algumas declarações e começou a proclamar que as mulheres poderiam ter os direitos iguais aos dos homens. E aí, então, como era um período onde a razão falava mais alto, ela começou a se manifestar durante esse período, principalmente em relação à política. Elas ainda não estavam pedindo direito ao voto, mas elas já estavam querendo trabalhar, querendo sair daquele lar, que é meio complicado para algumas, né? Ainda não aceitam muito a ideia do lar. Mas algumas mulheres, principalmente essa. E aí, então, quando termina esse período do iluminismo, que é essa feminista, ela começa a plantar a ideia na cabeça de outras. E aí vem o século XIX, de fato, aparece uma outra que é bastante conhecida, assim, em relação ao período de agora, né, que está sendo bastante comentado sobre o feminismo,
a Stuart Mills, ela começa agora, sai lá da França, né, que a Olímpia, ela era francesa, lá no período da Revolução. Agora ela vem aqui para a Inglaterra, com essa Stuart Mills, e ela, então, entra, ela é jornalista, ela entra com um pedido querendo obtenção da igualdade jurídica. Ou seja, agora ela quer que todas as mulheres possam votar. E aí, nesse período, o período da industrialização estava, assim, alavancando em todas as áreas e já conseguindo algumas delas trabalhar em algumas indústrias, mas, assim, sempre da maneira mais, né, naqueles funções, cargos que não, os homens não acabavam não indo. E aí, então, nascem que agora está passando o filme, né, as sufragistas. Elas eram essas mulheres que lutavam pelo direito do voto. Elas queriam o voto, queriam trabalhos melhores, remuneração melhores, né, mas tudo isso por quê? Por causa de alguns homens que ainda as subjugavam. Mas nós vamos ver que em tudo isso, elas não tinham Cristo no coração dela. Porque lembra, o período do iluminismo era o período da razão. Quem comandava tudo era a ciência. Deus existe? Prova. Se você não provou que ele existe, então não existe. Então, por isso, o iluminismo é o período da razão, a ciência. Tudo era provado. Se não provasse, não era. Tanto é que a gente vai ver Galileu Galilei, aí a Igreja Católica, anos depois, pedindo desculpa, pedindo perdão pelo fato dele dizer que a Terra não era da forma como eles pensavam, mas redonda. E aí, então, nós vamos ver que o iluminismo, infelizmente, tirou Deus do ser humano. De uma forma, assim, cruel e terrível. E aí, então, essas mulheres que começaram esse feminismo, elas não tinham Deus. De fato, elas não tinham. E aí, então, nós vamos ver que esse movimento buscou justamente isso. Mulheres votarem, elas terem salários equiparados, igual ao dos homens, e também terem cargos melhores. Mas também não aconteceu dessa forma, apesar de que elas já tinham conquistado o voto. E aí, então, nós vemos o feminismo contemporâneo, 1968, 1977. Esse feminismo tem a Macaulay, ela lançou já um livro lá na década de 90, mas o livro está sendo assim mais divulgado agora, Feminilidade Radical. E esse livro, ele vai contar quando ela começou, o motivo pelo qual ela começou a ser feminista. Tudo isso foi na faculdade. E nós sabemos que é lá o ninho de Satanás. Não é que a faculdade é ruim, gente, por favor. É maravilhosa. Mas se você entra lá com uma ideia e sem ter a certeza de que você, de fato, é cristã, você pode acabar sendo levada pelas ideias, porque a maioria dos professores que estão lá, infelizmente, eles vão levar você a esse feminismo, a essa ideia de lutar, porque vocês não podem ficar dessa maneira. É assim que eles falavam lá para a gente, lá na faculdade. Vocês são a elite pensante. E eles incutiam isso na nossa cabeça. Eu falava, o quê? Elite pensante? Igual a todos os demais. Só estou estudando um pouco a mais do que o outro, que infelizmente não conseguiu passar no vestibular. Eu passei, o outro infelizmente não passou, mas ele pode ter a oportunidade lá na frente. Mas eles incutem isso na cabeça, o tempo todo. E eles tiram Deus das cabeças o máximo que eles podem.
Então, por isso que a gente tem que entrar na faculdade realmente sabendo que Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque senão, infelizmente, alguns se perdem no meio do caminho. E foi lá na faculdade que essa senhora, ela conheceu o feminismo e lutou de forma radical. Mas antes dela, nós temos outras também que fizeram o mesmo. E aí já casada, mas lutando para elas saírem de dentro de casa, não queriam mais ser do lar, elas queriam trabalhar fora, queria fazer e acontecer, só que quando chegou lá na frente, elas depararam com a cruz de Cristo. E aí foi quando elas perceberam que as esposas dos homens cristãos, elas não se sentiam inferiorizadas, elas não ficavam achando que elas estavam sendo menos, porque elas eram valorizadas. E aí então, essa Macaulay começou a ler a palavra de Deus, porque a irmã dela já tinha aceitado a Cristo, e ela então vai para a Bíblia Sagrada, e de repente ela consegue perceber que Cristo valorizava as mulheres na palavra. E ela percebeu, não só ela, como outras. Eu esqueci de marcar o nome do outro livro, que eu também estou lendo, que também é de uma senhora que aceitou a Cristo já com a idade de quase 60 anos, e também lutava por esses direitos. Mas nós vamos ver que elas são dessa maneira, porque infelizmente elas não conhecem a Cristo. E quando elas passam a conhecer, elas não querem outra coisa, senão igual a todas nós, casar. Todas nós, não adianta, isso daí está dentro de nós. Essa necessidade de ter um companheiro, de ter alguém junto conosco, envelhecermos juntos. No final é tudo isso, é o que elas querem. Mas elas acham que homens, para quê? Eu não preciso deles. E aí muitas delas, infelizmente, acabaram não casando na idade certa, mas casaram depois. Porque aí quando você vai pesquisando, você vai ver que elas casaram com 60 anos, mas casaram. Só porque não queriam ter filho na idade fértil. E aí casaram com 60 anos. E aí, é claro, casa com pessoas de mais idade do que elas, eles morrem rápido. E não têm filhos mesmo. E aí nós vamos ver então que apareceu, ainda em 70 para 80, uma mulher chamada, que ela também era jornalista, chamada Simone de Beauvoir, Beth Friedan e Kate Millett. Essas são outras mulheres. E algumas dessas mulheres, o que elas fizeram? Elas lutaram agora em favor das mulheres poderem abortar. E, infelizmente, em alguns países a gente vê que isso está acontecendo. E acontece de tal forma, porque eu fiquei horrorizada. Há 1 ou 2 meses atrás, a minha filha, Rebeca, ela disse que saiu uma lei lá nos Estados Unidos, que lá é assim, dependendo do estado, né? Tem leis que regem. E eu não me lembro em qual dos estados lá saiu uma lei que pode abortar a criança já antes de dar à luz até. Porque antes era o aborto, né, lá que concede em alguns países, em alguns estados, quando a pessoa percebe que já está gestante, ela vai na clínica de aborto e o faz. Mas agora saiu essa nova lei recente, em que até um pouquinho antes de completar os 9 meses, se a pessoa se arrependeu e não quer, ela faz o aborto. Isso é terrível. E essas mulheres aqui, essas aqui não aceitaram a Cristo, tá?
elas infelizmente fizeram isso. E infelizmente, vamos encerrar já, tá? Nós vamos ver que o feminismo, ele acredita que o problema da mulher é o homem e é a opressão que esse homem traz sobre essa mulher. Então, e essa opressão é causada pelo machismo. Isso é o que o feminismo prega. Mas o cristianismo, ele diz assim, que o problema da mulher e também do homem é o pecado. A opressão será resolvida quando homens e mulheres olharem para a cruz de Cristo e ver o que o Filho de Deus fez para que o pecado de ambos fossem pagos pelo sacrifício de Cristo. E agora, a opressão, ela é mortificada quando tem Cristo em suas vidas e passam pelo processo da santidade. Então, tem 3 coisas que ameaçam a noiva de Cristo. É o esfriamento espiritual, a perseguição e o mundanismo. E quando a pessoa não tem a Cristo, ela infelizmente vai ter que lutar por algo que dentro dela, na verdade, não quer. Mas é porque tem o vazio. E é por isso que nós, como igreja, precisamos falar do amor de Deus para as pessoas aí fora, porque eles não conhecem, eles não entendem. A gente acha que eles sabem e eles não sabem, porque a palavra de Deus diz que é pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, algumas dessas pessoas vai precisar ouvir muitas vezes para que entre no coração dela, porque elas têm muita coisa ainda lá dentro que é sujeira pura. E aí a gente precisa ir limpando com a palavra de Deus. E encerrando, nós queremos apenas ler Gênesis 3:15. Essa é a viva promessa para todos nós. Porque alguns teólogos chamam esse texto de Gênesis 3:15 de proto-evangelho. Ou seja, o primeiro evangelho. Porque é a esperança que dá a todas nós. E a todos nós. Quem encontrou pode ler, fazendo favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus, glória a Deus, porque nós temos uma esperança. A esperança é Cristo, Cristo na vida, de cada pessoa aí fora. E isso compete a nós, noiva de Cristo, de falar, a igreja, de falar desse amor, para que essas vidas, elas vejam não o feminismo, mas a feminilidade, da forma como a Bíblia coloca para todas nós. Nós estamos sendo governadas pelos nossos esposos, mas não de forma subversiva, mas de uma submissão que nós entendemos que é cuidado, que é ajudando eles, porque é dessa forma que Deus fez a cada uma de nós, para ajudar. E se nós não estamos fazendo isso, mas estamos fazendo como aquela mulher de Provérbio, goteira, então precisamos mudar. Precisamos mudar as nossas atitudes. E precisamos chegar até Cristo de uma forma que nós entendamos, de fato, o plano e o propósito de Deus para todas nós. E esse plano de salvação
só através de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.